irmãos, meus queridos, a paz do Senhor. Queridos, motivo de grande alegria chegarmos aqui nesta manhã para estarmos fazendo uso da santa e gloriosa palavra do Senhor. Quero convidá-los a um texto que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 126. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 6. Salmo de número 126, do verso 1 ao verso 6. Enquanto vocês procuram, eu quero externar as minhas gratidões nessa manhã. Primeiramente pela vida do nosso pastor Arnóbio Tavares, juntamente com a sua esposa, irmã Antônia. Que Deus ele possa continuar abençoando as vossas vidas de uma forma tremenda. Nosso pastor, que é quem tem abraçado esta visão missionária de estarmos levando a palavra do Senhor. Agradecer também a toda a diretoria do programa Louvor e Palavra, na pessoa do diácono Anderson Góes, da irmã Aline. Agradecer aqui também, ao presbítero Marinho, que está na apresentação com a sua instrumentalidade. Presbítero Marinho, que tem sido uma bênção na minha vida, na vida de muitos, e que Deus, meu pastor, ele possa continuar abençoando sua vida e seu ministério de uma forma tremenda. Aos irmãos que estão ali no bastidor, e o Kennedy e os demais, que Deus possa vos abençoar. O salmo proposto nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero trazer-lhes uma temática nessa manhã com o seguinte tema: reconstruir é sempre um desafio. Quando nós paramos para meditar na santa e gloriosa palavra de Deus, nós vamos ver ao longo de toda a história, não só bíblica, mas também de toda a história da humanidade, que toda a reconstrução, toda a volta, todo o ato de reconstruir alguma coisa, ele gera nos seus contextos alguns desafios que precisam ser vencidos. O livro dos Salmos, ele é um livro especial. Ele é um livro de louvores, um livro de gratidão, um livro onde nós iremos ver homens de Deus expressando muitas das vezes os seus sentimentos perante o Senhor. Nós vemos que neste livro nós teremos uma diversidade de canções dedicadas a Deus. O Salmo de número 126, ele está incluído nesta coletânea, que também é conhecida no campo teológico como o Inário de Israel. A palavra salmo, na sua etimologia, ela traz o sentido
sentido, o significado de tocar ou tanger cordas, trazendo à tona a essência de muitas das canções que estão contidas no livro de Salmos. Nós iremos ver que os Salmos, eles também irão percorrer boa parte da história do povo de Israel, do povo hebreu, partindo desde Moisés, que foi o autor do Salmo 90, ao período final do século VI ou começo do século V, em ordem decrescente, no pós-exílio de Israel. Podemos dividir os salmos em algumas categorias. A exemplo, o Salmo de número 91, onde o salmista expressa uma grande dependência de Deus e confiança, quando mesmo profere: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Há salmos também de lamentações, como é o Salmo de número 137, onde o texto nos aponta que os israelitas que estavam cativos na região da Babilônia, eles pranteavam às margens dos rios com as suas harpas penduradas no salgueiro e se perguntavam: como nós iremos louvar ao Senhor em terra estranha? Existem também os salmos que são conhecidos como os salmos messiânicos, que nos apontam a Cristo, entre outros gêneros que se deparamos ao ler este livro. E é por isto que o livro do Salmo, ele é um livro tão lido, ele é um livro tão percorrido, porque normalmente nós temos uma facilidade de identificação com o sentimento que os salmistas estão expressando diante de Deus. Em muitas das vezes nós estamos alegres, em muitas das vezes nós estamos confiantes, e em muitas das vezes nós estamos cabisbaixo, como o salmista quando disse: da onde vem o meu socorro? E o mesmo proferiu: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Nós precisamos entender que os salmistas, meu pastor, apesar de ser homens de Deus, apesar de ser homens como Davi, aonde a Bíblia aponta que o próprio Deus achou a Davi, e que Davi era um homem segundo o seu coração. Davi era um homem que bailava na presença de Deus. Davi era um homem que se alegrava diante da presença de Deus. Davi era um homem que tinha motivo para jubilar diante da presença de Deus. Mas quando nós chegamos no livro dos Salmos, nós vemos até o próprio Davi expressar sentimentos de tristeza, de desconfiança e de dependência. Mas sabe de uma coisa que eu acho lindo? É que mesmo quando Davi estava triste, mesmo quando Davi ele estava abatido, mesmo quando Davi ele estava muitas das vezes desmotivado, ele sempre colocava a sua confiança no Deus a qual ele servia. E a lição para a nossa vida nessa manhã é a seguinte: nós precisamos colocar a nossa confiança no Deus a qual nós servimos. Como louvaremos ao Senhor em terra estranha? O Salmo de número 126, ele faz parte dos salmos que normalmente procuramos, que é um cântico não só de louvor, mas de agradecimento a Deus. Escute, Israel estava voltando, retornando do seu cativeiro mediante o império da Babilônia. O rei Ciro, rei da Pérsia, no primeiro ano do seu reinado, ele emite um decreto permitindo com que os judeus retornassem para Israel e começassem a reconstruir
tudo o que foi destruído, conforme foi predito pelo profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 11 do seu livro, aonde Jeremias, mesmo antes de Israel ir cativo para a Babilônia, ele profetizou que a nação de Israel, ela passaria cativa naquele cativeiro cerca de 70 anos. É nesse contexto, é neste ambiente, é neste cenário que o Salmo de número 126, ele foi escrito. Israel estava voltando, Israel estava se reconstruindo. Eu quero fazer uma observação que eu fiz no começo da mensagem, que é: toda reconstrução, ela cobra seu preço. Pastor Marinho, é mais difícil reconstruir do que construir. É mais difícil reformar do que levantar algo do zero. Porque quando você vai reconstruir uma coisa, já tem algo de referencial que estava construído ali. Israel agora, eles não estão construindo a sua história com Deus. Eles estão reconstruindo aquilo que havia sido destruído. Mas escute, o problema era que o povo estava voltando de um cativeiro de 70 anos. E os 70 anos na Babilônia, eles foram mais nocivos do que os 400 anos aproximadamente que Israel passou padecendo no Egito. Alguns historiadores nos apontam, pastor Marinho, que o cativeiro da Babilônia, ele era terrível não pelo tempo, não pela opressão, mas pela colonização que era feita ali. Babilônia tinha a habilidade de desconstruir a identidade dos seus cativos. E em muitas das situações, quem ia para a Babilônia não queria mais voltar. Lembramos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Misael e Azarias, que quando foram para lá receberam cargos no palácio, que quando foram para lá tiveram seu nome mudado, foram colocados nas melhores faculdades, com o objetivo de perder a sua identidade. 70 anos, meu pastor, aonde a nação de Israel foi ferida, aonde a nação de Israel, ela foi humilhada. Se você olhar o Salmo de número 137, você vai ver que os soldados de Babilônia, eles diziam: canta-nos os cânticos que vocês cantavam em Sião. O cativeiro representava a derrota, o cativeiro representava dor, o cativeiro representava muitas das vezes uma desconstrução. Mas escute, Babilônia foi algo permitido por Deus. Deus queria tratar Israel e Deus os fez. E haverá momentos, meu pastor, que Deus nos colocará em lugares de dor, que Deus nos colocará em lugares muitas das vezes de dificuldade, mas não é para morte, não é para desistência, é apenas algo didático para te ensinar. Note que apesar de que Deus ele permitir com que Israel vá, a situação ela nunca saiu do controle de Deus. Escute isso. Há momentos que Deus permitirá com que a dor sobrevenha sobre a sua vida, com que a adversidade caia sobre a sua casa, com que a prova chegue na sua história, mas o Deus que permite, Ele nunca deixará com que o controle fuja das mãos dEle. O capítulo de número 5, versículo de 19 do livro de Lamentações, Jeremias, em um cenário apocalíptico, em um cenário destruidor, desolador, onde a Bíblia diz que Jeremias passeava pelas ruas de Israel, de Jerusalém destruída, e ele dizia: caiu a coroa da nossa cabeça, estamos perdidos, Deus nos rejeitou, Deus nos abandonou, os jovens já não cantam mais,
Os anciãos já não sentam mais às portas. Jeremias, ele olha para Deus. E quem sabe, meu pastor, alguém esperava uma murmuração. Quem sabe alguém esperava uma reclamação, um pedido de socorro. Mas Jeremias olha para Deus e ele diz: Tu, Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Trono aqui simboliza controle, governo. Jeremias estava olhando para Deus e estava dizendo: Senhor, está difícil, está complicado, está doendo, mas eu sei que o Senhor continua no controle. Lembremos de Jó, que em um momento de provação, em um momento de adversidade, em um momento onde ele tinha perdido tudo, não sobrou mais nada, alguém olhou para Jó e disse: amaldiçoa o Deus que tu serve e morre. Deus disse: como a louca tu fala, quem me deu foi Deus, quem tirou foi Deus. Agora tem uma coisa, eu bem sei que o meu Redentor está vivo, e no final disso daqui, ele vai se levantar sobre a terra. Eu vou profetizar nessa manhã sobre a vida dos internautas aqui dessa live. Escute isso: o Deus que você serve, Ele está sobrevindo sobre esta prova, sobre esta adversidade. Chegou o tempo de Deus na tua vida. Quem não lembra do capítulo 6 do profeta Isaías? Quando Isaías adentra no templo, meu pastor, e a Bíblia diz que ele tem uma visão, e a visão é o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vejo muita gente, meu pastor, hoje em dia preocupada. E você está certo. São tempos difíceis. São tempos trabalhosos. Nós temos igrejas pelo Brasil, pastor, que ainda estão em crise. Os crentes estão com medo. Nós temos igrejas no nosso estado que ainda não encheram de novo, porque os crentes não querem vir cultuar. É compreensível. A pandemia atemorizou muitos. Houve pessoas que perderam parentes, pais, mães, maridos, esposas, filhos, e isso dói. Mas eu estou nessa manhã aqui para dizer que o Deus da igreja, Ele não perdeu o controle. O controle está na mão dEle. Escute, eu falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. O prefeito de uma cidade, ele pode perder o controle da cidade. O governador de um estado, ele pode perder o governo do estado. O presidente pode ser desposto. Tem impeachment aí que tira o presidente do governo. Um presidente pode perder o governo do seu país. Mas Deus, Ele nunca, escute isso, Ele nunca perdeu o controle do seu povo. Quer ver? Deus estava no controle em todos os momentos da história de Israel. Foi Ele que levantou Babilônia. Abacuque capítulo 1, versículo de número 6. Você vai ver que ali está registrado o momento em que Deus, Ele olha para Abacuque e Ele diz: eis que suscita os caldeus, nação tenebrosa. Foi o próprio Deus que levantou a nação de Babilônia. Deus estava no controle na volta. Foi Ele que levantou e constituiu a Ciro como rei da Pérsia. Isaías capítulo de número 45, versículo de número 1. Se nós fôssemos, meu pastor, fazer da história de Israel um histórico, um documento, uma documentação, cada ponto, cada vírgula, cada parágrafo estaria no controle de Deus. Você precisa entender isso, que Deus está no controle da sua vida. Nós estamos, meu pastor, muito mal acostumados
a só enxergar Deus na bonança, a só enxergar Deus quando as coisas estão dando bem. Mas nessa manhã eu vim te dizer que a tua provação, ela não é para que você morra, ela não é para que você desista, ela não é para que você desestimule. Deus está no controle. Escute. O versículo de número 1 do Salmo 126. Ele começa com uma sessão de agradecimento e reconhecimento à soberania de Deus. O salmista, ele atribui a volta deles como uma obra de Deus. Olha o que ele diz: quando o Senhor nos trouxe de volta. Escute, foi tão violenta a desconstrução de identidade que Babilônia fez, que o povo de Israel sabia, meu pastor, que voltar só se fosse uma obra do próprio Deus. Israel estava tão desestimulado que eles acreditavam que se Deus não intervisse, eles nunca mais voltariam para a sua terra. Mas eu acho interessante, meu pastor, que quando o Senhor nos trouxe, Ele tira Israel de cena e Ele coloca Deus. Sabe por quê? Nós estamos vivendo em um tempo em que parece que nós queremos ser o autor principal da nossa história. Mas se na nossa história fosse ter um autor, esse autor principal não seria você, seria Deus. Aonde é que nós vemos isso? Quando o salmista ele diz, quando o Senhor nos trouxe, é a mesma expressão, meu pastor, usada para se referir quando um pai carrega o seu filho no colo. Há lugares, meu pastor, o Senhor é pai, o Senhor sabe que a criança tem uma determinada idade e ela não consegue ir sozinha e ela precisa do auxílio do Senhor. Ela precisa do auxílio do pai ou da mãe. Israel estava dizendo: eu não tinha a capacidade de vir, a capacidade de sair da situação que eu estava. Foi Deus quem me tirou. Foi Deus que fez. Foi Deus que operou. Eu não sei se você está entendendo, mas escute, é Deus que vai te tirar dessa situação que você está vivendo. Tem gente, meu pastor, que está nessa live aprisionada. Você não consegue ir para a igreja, você não consegue cultuar, você não consegue sair do quarto. Você está muitas vezes depressivo e depressiva dentro de um quarto trancado, dizendo: eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais alegria. Mas nessa noite está descendo sobre a tua casa, sobre a tua vida, ânimo, vigor, alegria. Deus está intervindo nesta situação. Oh glória! Se prepare. O Deus que prometeu, Ele cumpre. Segundo, o salmista, ele vai nos relatar qual foi o quê? O sentimento de Israel perante tudo o que estava acontecendo. Note que o salmista diz: ficamos como quem sonha. E sonho, meu pastor, é definido na língua portuguesa como uma utopia, uma fantasia, uma imaginação. Sonho é algo que destoa da realidade. Sabe o que era um sonho para o povo de Israel? Era algo distante, era algo não palpável, era algo impossível, era algo que estava fora da realidade do povo. E certa feita, eu ouvi um grande pastor me dizer a seguinte frase: Edson, Deus é especialista em realizar sonhos. Escute, há pessoas que já enterraram os seus sonhos, já desistiram dos seus projetos,
já largaram de mão aquilo que tanto almejava. Mas nessa manhã eu te digo, coloca os teus sonhos nas mãos de Deus. Quando Israel diz, nós ficamos como quem sonha, Israel está dizendo, a situação ela foi tão destoada da realidade que vivíamos, que quando estávamos vivenciando, não dava para acreditar. Eu não sei, meu pastor, se o senhor já passou por isso, mas eu creio que sim. Que há momentos na vida do crente que a dificuldade é tão grande que nem a gente que é crente acredita que vai sair dela. E quando a gente sai, a gente fica, como diz o Matuto, meio besta, dizendo, eu só estou aqui por conta de Deus. Escute isso. Tem lugares que você vai chegar com a sua capacidade, com a sua força, com o seu intelecto, com o seu estudo, com o seu diploma, com os seus contatos. Mas isso daqui que eu estou falando é profético. Mas há lugares, há sonhos, há projeções que você vai alcançar mediante a bênção de Deus sobre a tua vida. Israel ficou como quem sonha, porque era algo não palpável, era algo que destoava, era algo que estava distante. Lembremos de José, que mesmo em meio a todas as dificuldades, ele viu Deus realizar os seus sonhos, que o próprio Deus lhe havia dado. Quando Deus deu os sonhos a José, José os conta para os seus irmãos, e aquilo causa inveja. E por conta desses sonhos, José é vendido, é escravo, padece, sofre, mas ele chega aonde Deus projetou. Escute isso, você vai chegar aonde Deus projetou para que você chegue. Ainda que o caminho seja espinhoso, ainda que o caminho seja de dificuldade, mas você vai alcançar a bênção de Deus. Israel agora estava vendo Deus cumprir aquilo que ele havia falado. E enquanto no Salmo de número 137, nós vemos um povo que não tinha motivos para louvar e chorava, aqui nós encontramos um povo alegre e sorridente. O salmista escreveu no Salmo 30, verso 5, dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Em algumas traduções diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Há dois tempos na vida do homem, é o tempo de chorar e o tempo de se alegrar. Escute isso, está passando o tempo do choro, e nessa manhã Deus está introduzindo sobre a tua vida o tempo de alegria. Se prepara para colocar um sorriso nessa boca e dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Oh glória, oh aleluia. Escute, Israel agora não está mais chorando, Israel agora não está mais pranteando. As harpas, elas não estão mais penduradas nos salgueiros. Deus aqui agiu, e o agir de Deus trouxe alegria e ânimo, conforme tinha orado o profeta Abacuque, no capítulo de número 3, versículo de número 2, aonde ele disse, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no decurso deles a notifica. Deus estava curando Israel, Deus estava tratando Israel, Deus estava moldando Israel. E há pessoas nessa live que estão sendo tratadas pelo Espírito Santo. Você estava triste, você estava abatida e abatido, você estava querendo largar tudo,
você estava querendo desistir. Há pessoas dentro da tua casa que te desestimulam, que dizem: desiste, porque já não tem mais possibilidade. Mas nessa manhã o Espírito Santo de Deus me usa para dizer: não é o fim da sua história. Eu estou tratando. Escute, foi tão lindo o que Deus fez, que até as outras nações reconheciam o agir de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer nas nossas vidas, que essa bênção não vai ser só para você, vai ser para quem está do seu lado. E quem não acreditava vai ter que olhar e ter que dizer: grandes coisas tem o Senhor feito. Deus, Ele é especialista em quê, pregador? Em trazer alegria a ambientes onde só havia tristeza. Escute, a alegria do crente, ela está em Deus. Quer ver uma prova? Quando fizeram a repartição da terra das tribos, entre as tribos, a única tribo que ficou sem porção foi a tribo de Levi. E alguém poderia dizer que isso era um motivo de tristeza e um motivo de revolta, porque os levitas, eles participaram tanto das batalhas quanto as outras tribos, da conquista da terra. E agora, no momento principal, no momento aonde a repartição da terra vai ser feita, no momento do galardão, no momento da bonança, aí Deus olha para os levitas e fala: os levitas não vão ter direito a porção de terra alguma. E quando nós olhamos isso, pelo um primeiro contexto, isso daqui poderia ser um motivo de tristeza, de revolta. Como não? Como nós não temos direito? Aí sabe o que eu acho lindo? É que Deus, Ele não abre margem para questionamento. Deus, Ele não deixa com que os levitas, eles criem dentro do coração este sentimento de revolta. Porque antes mesmo de alguém levantar o dedo para falar alguma coisa, Deus, Ele fala e Ele diz: eu serei a herança dos levitas. Isso daqui é algo que me chama muito a atenção, porque existe crente que ele não tem muita coisa. Se você chegar na casa dele, tem só o armário, o sofá, os talheres e acabou. Às vezes nem comida tem. Não tem casa, não tem carro, não tem vida próspera, não tem saúde. E alguém olha para você e diz: eu não sei como é que tu, não tendo nada, é tão fiel a esse Deus. É porque a gente não precisa ter porção de terra para adorar ao Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele é a nossa herança, a nossa riqueza. A riqueza da igreja não está nos bens materiais que nós temos ou que nós adquirimos, porque isso daqui a traça e a ferrugem consome. Mas a riqueza da igreja está nos tesouros celestiais, aonde Jesus disse: ajuntei os tesouros dos céus, que a traça e a ferrugem não consome. Quem sabe alguém está olhando para você e está dizendo: você não tem nada, mas nessa manhã eu vim aqui como profeta de Deus para dizer: você tem sim, Deus é a sua herança. Escute, quem tem Deus como herança tem tudo. Você pode não ter muito, mas se tem Deus, é o suficiente.
Pois a nossa alegria, escute isso, a alegria do crente, ela precisa vir de Deus. Eu não sou alegre porque eu tenho um emprego, não. Eu não posso ser alegre porque eu sou bem casado. Lógico que a gente é por conta dessas coisas também. Mas a nossa alegria, ela está pautada no Deus a qual a gente serve. Sabe por quê? Porque em algum momento você pode perder o emprego. Em algum momento, que Deus tenha misericórdia que não aconteça, é uma conjecturação. Você pode perder a sua esposa. Ela pode se encontrar com o Senhor. E o que vai te restar é Deus. É Ele. Sabe por quê? A nossa alegria precisa vir dele. Escute. Se do versículo 1 ao versículo de número 3, nós temos uma alegria pela volta. Do versículo 6 do versículo 4 ao versículo 3, nós temos um choque de realidade. Por quê? Porque nenhuma reconstrução é fácil. Israel se depara com a sua nação aos cacos, os muros queimados. Jerusalém havia sido ocupada por pequenos povos e nações que se recusavam a deixar com que os muros fossem reconstruídos. Samaria, que agora era uma região miscigenada, fez forte oposição junto de outras nações, para que nem os muros, nem o templo fossem reconstruídos. Segundo Joséfo, algumas nações que tinham vindo da Pérsia Média, enviadas pelo rei da Assíria, Salmeneser, para povoar Samaria, estavam entre esses povos. É diante de toda essa dificuldade que a segunda parte do Salmo irá se desenvolver. Por quê? Porque aqui o salmista fará uma analogia. Que analogia, Edson? Ele pede o auxílio de Deus. E olha o que ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Agora deixe-me te dizer uma coisa. Como é que o salmista ele está pedindo restauração se Deus já havia restaurado? Como é que o salmista ele está pedindo socorro se Deus já havia socorrido Israel? Israel já tinha sido liberto do cativo da Babilônia, estava voltando, e o salmista está olhando para Deus e está dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Eu falei no começo da mensagem que toda a reconstrução, escute isso, toda a reconstrução, ela é passiva de desafios. Sabe por que Israel, sabe por que o salmista, ele está pedindo socorro a Deus, ele está pedindo auxílio, ele está pedindo restauração? Porque quando Israel volta, Israel não encontra a casa arrumada, Israel não encontra tudo nos conformes. Pelo contrário, estava tudo virado de cabeça para baixo. Escute isso. Há momentos na sua vida que quando você for tomar certas decisões para acertar a sua vida diante de Deus, vai se levantar alguém para fazer oposição. E tem gente que nem faz e nem deixa com que você faça. É aquele tipo de pessoa que te prende e diz: se eu não vou, você também não vai. Só que nessa manhã, Deus, escute isso, Deus está arrancando esse tipo de pessoa da sua vida pela cepa, pela raiz. Por que, pregador? Porque quando nós se vemos debaixo dos desafios, que nós recorremos a Deus, nós precisamos estar disposto a obedecer o que Ele tem nos proposto. O salmista olha para Deus para pedir restauração, para pedir conforto, para pedir com que Deus, Ele venha restituir a nação de Israel. E ele diz o seguinte: restaura, Senhor,
a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Escute isso, o Neguebe era uma região árida de aproximadamente 720 quilômetros quadrados ao sul de Judá. Era um território desértico, extremamente seco no verão, de características pastoris. Não se cultivava nada naquela região do Neguebe, Kennedy, não tinha vida, era só sequidão. A sequidão era tão grande que impedia com que qualquer coisa fosse plantada ou florescesse. Porém, alguns historiadores, eles dizem que no inverno, em ocasiões específicas, aconteciam grandes chuvas, grandes temporais, que formavam rios, torrentes de água, que eram restituidoras naquela região. Sabe o que é que acontecia? Em algumas épocas do ano, chovia. E quando chovia, a água que vinha de cima para baixo, ela restituía toda a região que estava seca. Escute isso, o salmista pede que Deus restaure Israel, assim como as chuvas restauravam esses pequenos rios, que na maior parte do ano estavam secos. Quando toda vez que você vê, ou a maioria das vezes que você vê a Bíblia falando de água, água é uma representação da presença do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que eu aprendo aqui? O Espírito Santo, ele é o único que tem poder de restaurar a vida do homem. Quando o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe, o salmista estava dizendo: nós estamos tão secos como aquele deserto, nós estamos tão apáticos como aquele deserto, nós estamos tão frios como aquele deserto. Mas ele olha para Deus e ele diz: mas vem sobre nós como as chuvas que restituem aquele deserto. O salmista estava dizendo: vem, Senhor, e restaura-nos. Vem, Senhor, e muda a nossa história. Vem, Senhor. Sabe por que muitas das vezes você não vence a adversidade? Porque você ainda não chamou Deus para participar da sua história. Está na hora de você levantar um grito, como o grito do salmista, e dizer: vem, Senhor. Escute, não há sequidão que impeça o agir de Deus. Vai chover, Deus irá restituir o seu povo. Sabe o que eu acho interessante, querido? É que o salmista, ele, após pedir toda esta restauração a Deus, ele, após pedir que Deus os restituíssem como as torrentes do Neguebe, ele olha para a sua nação e ele diz: os que semeiam com lágrimas, com júbilo, eles voltarão carregando os seus feixes. Há momentos na nossa história que nós somos tomados por essa tristeza. Eu quero fazer uma oração específica nessa manhã. A oração que eu vou fazer, ela é de cunho específico. Sabe por quê? Nós estamos vivendo em uma época em que a depressão, ela tem se tornado o mal do século. E há muitas pessoas que não conseguem mais parar de chorar. Você já não tem mais alegria. Eu irei fazer o convite, mas antes eu quero ser bem sucinto nisso aqui. Você não tem mais alegria, você não tem mais regozijo,
você não tem mais prazer. A vida perdeu todo o sentido. E você está como um Neguebe, está seco, está sem vida, está sem ânimo, está sem vigor. E para isso aqui a gente não precisa de muito gritaria, porque quem faz é a palavra. Mas escute, é você que está me escutando nessa live, é você que está ouvindo esta mensagem. O Espírito de Deus, Ele está descendo sobre a tua vida agora. E Ele está trazendo alegria. O Espírito Santo, Ele está se apoderando da tua vida a partir de hoje. E vai chover. Escute, Deus está restaurando a vida de alguém que estava aqui nessa live e você estava dizendo: hoje é meu último dia. Pode acrescentar mais anos e anos, pois o Senhor, na autoridade do Espírito Santo, na autoridade que Ele tem dado aos seus servos, na autoridade que Ele tem posto sobre a minha vida, através da palavra, Ele está restaurando a tua vida. Receba a restauração de Deus no nome de Jesus. Eu quero